Frequentemente as pessoas me perguntam a respeito de alvenaria, qual é melhor, qual é pior, quais as indicações, qual é mais barato. Então fica aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Ribeiro, engenheiro civil, especialista em estruturas, mestre em construções, professor e projetista de estruturas. Eu resolvi gravar esse vídeo para a gente falar a respeito de alvenaria, porque é uma pergunta muito frequente aqui no escritório. Muita gente pergunta qual é a melhor alvenaria, qual é a mais indicada, né? E principalmente qual é a mais barata, que eu sei que é uma preocupação de todo mundo. Então a gente vai conversar a respeito disso hoje. Não é um vídeo com roteiro, é nada, eu vou falar para vocês, então vou ser breve. E antes disso eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Mais da metade das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. Então assiste aí, eu tenho certeza que assim como esse e outros conteúdos vão interessar a você. Então vamos começar falando a respeito dos tipos de alvenaria. Basicamente são dois. Eu tenho a alvenaria estrutural, que é quando a parede é autoportante, então a minha parede é a própria estrutura e ela suporta aos esforços. Tá? E aí dentro da alvenaria estrutural eu tenho essa divisão entre o bloco de concreto e o bloco cerâmico ou o bloco maciço. Eu tenho também a alvenaria de vedação, tá? Que tem um comportamento completamente diferente, porque ela só serve para suportar o próprio peso dela. Então ela não vai suportar o peso de uma laje, o peso de uma viga, né? Ela vai dar algum problema. Então vamos começar falando a respeito das dimensões. Tá? Basicamente hoje, né, no Brasil, depois das revisões que as normas sofreram, em especial a 6118, né, que sofreu várias revisões ao longo do tempo, os espaços, né, foram se modificando, principalmente as dimensões dos elementos. Hoje em dia é muito difícil a gente ter pilares com menos de 14 centímetros. Tá? E por que isso é importante? Porque geralmente a gente recomenda um bloco, uma alvenaria que tenha a mesma espessura do pilar, porque daí você consegue embutir ele na sua alvenaria. Então, basicamente, via de regra, quando a gente não tem informação da alvenaria, a gente trabalha com duas dimensões, ou 14 centímetros ou 19 centímetros. Tá? Ah, mas eu quero fazer com um tijolinho de 10. Não existe pilar com 10 centímetros de largura. Isso é um assunto para outro vídeo, tá? A respeito das dimensões mínimas dos elementos de concreto. Mas não existe pilar com menos de 14 centímetros. Ah, 12 e tal, não fica legal. Não pode, tá? Então, ou é 14 no mínimo e 19 o recomendado. Existem engenheiros que trabalham com dimensões diferentes, mas aí você tem dificuldades para trabalhar com alvenaria, beleza? Então, as dimensões são essas. Partindo das dimensões, a gente vai então para os tipos de alvenaria. A própria alvenaria estrutural, ela vai ter elementos com 19 centímetros de largura e elementos com 14 centímetros de largura. Se você digitar agora aí no Google qualquer fabricante de alvenaria estrutural, seja ela cerâmica ou concreto, vai ter isso, ok? Então, para a alvenaria estrutural, que é o primeiro item, que é aquela que você não tem pilar, não tem viga, é tudo embutido na sua alvenaria, vai ser recomendado então ou bloco de concreto ou alvenaria de bloco cerâmico. Bloco de concreto é essa aí, tá? Que você vê o bloco cinzinha lá, e eu vou gravar vídeos a respeito só dela, tá? Mas tá aí. E a alvenaria cerâmica? Qual é a vantagem do bloco de concreto? Ele é menos deformável, ele tem uma porosidade melhor e ele tem uma aderência melhor, tá? Só que, claro, tem um custo maior, tá? Como desvantagem, o peso, a disponibilidade no mercado muitas vezes, tá? E eu tenho o bloco cerâmico, que é esse vermelhinho que você está vendo aí. Esse bloco cerâmico, ele é um bloco geralmente utilizado em obras menores, tá? Ele tem um número que a gente chama de módulo de elasticidade menor, então ele é mais deformável, ele apresenta mais patologias, mas é muito competitivo. Por quê? Porque o preço dele é muito menor. Tem vantagens e desvantagens também, tá bom? Então, para a alvenaria estrutural de bloco, esses dois. A gente ainda tem a alvenaria estrutural de tijolo maciço, que é essa aí. O tijolinho maciço ele pode ser usado tanto para alvenaria estrutural de pequenas dimensões, quanto para alvenaria de vedação. Muita gente gosta de trabalhar com tijolinho ainda, tá? E a gente já vai falar de alvenaria de vedação. O pessoal das antigas, eles gostam muito de trabalhar com o tijolinho, tá? Então, é muito comum que a gente veja, né, e tem vídeos aí no canal, do pessoal utilizando o tijolinho maciço como alvenaria de vedação de fato.
tá? Fazendo tijolo de 1, de meio e tudo mais. Eu gosto de trabalhar com ele, mas pensando em custo-benefício, eu não vejo muito sentido, tá bom? Na nossa região, a milheiro, né, cada 1.000 tijolinhos está custando em torno aí de R$300. E enquanto o bloco cerâmico é um pouco mais caro, mas rende muito mais, tá? Além da mão de obra do tijolinho, ela ser também mais cara, por quê? Porque o cara vai assentar muito menos tijolinho por metro quadrado do que o tijolo cerâmico maior, beleza? Então agora, partindo para a alvenaria de vedação, a gente vai ter muitas opções, tá? Via de regra, é um critério do cliente, tá? Quando o cliente nos pergunta, eu sempre pergunto, você quer custo ou quer qualidade? Vamos entender como que é a parede fissura, tá bom? A parede fissura, toda parede na verdade sofre fissuras, né, ao longo da sua vida. O que a gente consegue é reduzir esse efeito ou postergar ele. Por quê? Porque toda estrutura se deforma, tá bom? Então, como que a fissuração acontece na parede? Basicamente, a função do bloco na parede é absorver a carga, a compressão, enquanto a função da argamassa é absorver as pequenas deformações. Então, veja essa imagem do primeiro bloco, que é o bloco 9 furos, o cerâmico, que é o mais utilizado aqui na nossa região, que a gente costuma chamar de blocão, tá? Então ele tem a dimensão de 14 por 19 por 29 e ele, né, atende muito bem, tem um bom custo-benefício, um bom rendimento e também tem um bom comportamento estrutural, além de ter um comportamento acústico e térmico satisfatório. A gente vai falar de comportamento acústico e térmico em outros vídeos, porque é um assunto mais complexo. Ele tem um custo-benefício excelente, tá? Então o custo-benefício dele é excelente. E, em contrapartida, ele tem muito menos juntas do que essa imagem agora, que é do tijolo maciço. O tijolo maciço tem muito mais juntas, por isso ele tem um comportamento melhor, tá? Em deformação, ele trinca menos, dá menos problema. Em compensação, ele é muito mais pesado, então a sua estrutura se torna mais pesada. E quando a gente fala de peso em estrutura, a gente está falando de consumo de aço, consumo de concreto, consumo de material como um todo, né? Peças maiores, mais madeira e tudo mais. Então, primeiro tipo de tijolo, então, né, como a gente já veio falando, é o tijolo cerâmico, que a gente vai dividir entre o cerâmico, e aí tem várias dimensões, né, para vedação, e o tijolo baiano também, que não deixa de ser um tijolo cerâmico. Enquanto o cerâmico mais utilizado tem 9 furos, o tijolo baiano tem 8, tá? Se você contar os 2 furinhos aí do meio dele. O baiano é o mais usado, se você olhar aí a maioria das casas, ela utiliza ele. Qual é o mais barato? São esses dois. Não tem nenhum bloco mais barato do que esse, tá? Se você for na periferia da sua cidade, você vai ver as casas que ainda não foram rebocadas, todas vermelhinhas, né? Todas com esse aspecto, porque são feitas com esse. É o mais barato, ponto final. Não tem nenhum mais barato do que esse. É o mais barato no global? Talvez não. Mas para fazer parede preço por preço é com certeza o mais barato. Partindo agora para o maciço. O tijolinho maciço era o mais utilizado com toda certeza aí no passado, né? E hoje em dia ainda em algumas regiões é muito utilizado. Tenho exemplos de casas aí com 30, 40, 50 anos que nunca fissuraram, nunca apresentaram nenhum tipo de patologia. Todas elas construídas com esse tipo de tijolinho maciço. É bom? É. Apresenta um bom desempenho térmico e acústico? É o melhor de todos. Apresenta um bom desempenho estrutural? É o melhor de todos. Mas é muito mais caro. O tijolo é mais caro, a mão de obra é mais caro, o consumo de argamassa é mais caro. Então, você tem que ver se você vai pagar o preço de toda essa qualidade. Um outro tipo de tijolo que vem cada vez mais sendo utilizado é o tijolo de concreto celular. Esse tijolo é constituído de um material celular, que é um material extremamente leve, tá? Então, alguns se assemelham até isopor. E ele pode ser utilizado para vedações, tanto para ambiente externo quanto interno, tá? Lembrando que todos esses que a gente está falando agora necessitam de ter pilar, viga e laje. Então, todos eles são excelentes também, tá? Só que eles vão apresentar outras características, né? Por ser mais poroso muitas vezes, serem leves, né? Então você tem que tomar uma série de cuidados na aplicação. Desvantagem é o preço, ainda se torna um material caro, tá? Em comparação com os outros materiais. Ainda temos o tijolo ecológico, né? Que é aquele tijolo que na maioria das vezes não sofre queima, tá? Então é por isso que ele é chamado de tijolo ecológico. Por ele ser
um material que tem um processo diferenciado, a fabricação dele não é em escala, ele tem características diferentes e tem aquele preço ecológico, ele é muito mais caro do que todos esses, tá? Na maioria deles. É muito mais caro. Tem muita gente que pergunta para mim, né? Vale a pena fazer no tijolo ecológico? Não vale a pena? Qual a vantagem? Qual a desvantagem? Sinceramente, tá? Sinceramente, eu vejo muitas desvantagens entre preço, comportamento, assentamento, né? Eu vejo muita desvantagem nisso. Já fiz obra com ele? Já. Serviu ao propósito? Serviu, mas tem que saber usar, tá? Muitas vezes ele fissura, ele não é assentado, né? A maioria das vezes é colado, tá? Salvo alguns fabricantes que fabricam tijolos diferentes. Na maioria das vezes ele tem um encaixinho, então eu já vi casos onde o próprio cliente fez a casa dele. Por quê? Porque ele só precisa entender de prumo e nível, né? E assentar lá colando ele, tá? E é isso que eu recomendo, tá? Se eu recomendo fazer hoje, sim, se você souber usar, tá? Assim como parede de concreto, drywall e tudo mais. Para cravar para vocês, qual é o mais barato? Tijolo cerâmico é com certeza o mais barato para fazer alvenaria de vedação. Alvenaria estrutural, eu recomendo tijolo bloco de concreto. Eu não gosto muito de trabalhar com bloco cerâmico pelas outras desvantagens que tem durante a obra, tá? Mas é um excelente material, mas bloco por bloco eu recomendo bloco de concreto para estrutural, tijolo cerâmico para vedação. Com certeza vão apresentar os melhores custos-benefícios. De brinde nesse vídeo aí eu vou falar para vocês a respeito da argamassa de assentamento. Eu sempre recomendo para assentamento de alvenaria estrutural, tá? É uma exigência, na verdade, que se assente ele com argamassas industrializadas para alvenaria estrutural. Então você vai comprar uma argamassa de assentamento especializada para alvenaria estrutural e vai fazer o assentamento dela desta forma, tá? Então você vai utilizar ela para isso. Já para alvenaria de vedação, você pode utilizar argamassa feita na obra, que ela tem menos resistência, menos controle de qualidade, mas vai dar menos problemas. Você pode comprar argamassa industrializada, tá? E você tem aí as argamassas poliméricas, tá bom? A argamassa polimérica só é recomendada para alvenaria de vedação. Alvenaria estrutural não pode usar esse tipo de argamassa, a não ser que esse fabricante diga que ela vai atender a sua norma, tá? Via de regra, ela dá bastante problemas por ser uma argamassa muito rígida na sua vedação. Mas, no mais, é isso mesmo. Então, pessoal, espero que vocês tenham acompanhado o vídeo até aí. Espero que tenha ajudado a você escolher qual bloco você vai utilizar na sua casa, ou pelo menos refletido sobre o assunto. Fico à disposição de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço e até mais.